Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, convido você para participar desse culto através das mídias sociais. Junto conosco esteja lendo os textos bíblicos, esteja adorando ao Senhor, orando ao Senhor e sendo edificado por sua palavra. Esse é o dia que o Senhor fez, nos regozijemos nele e nesse dia também adoremos ao Senhor, prestemos culto e adoração àquele que é digno de honra, de glória e de majestade. Quero fazer uma leitura inicial a partir do Salmo 24, para que nós possamos assim já sintonizar na presença de Deus através da leitura e da oração. Acompanhe a leitura. Salmo 24. A minha versão diz: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Isso é uma referência à pessoa de Jesus Cristo, o Rei da Glória, que nos convida ao momento agora de oração de confissão, porque só subirá ao santo monte do Senhor aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Mas quem faz essa pureza de mãos, essa pureza de coração, é o próprio Senhor Jesus através do seu sangue. Então nós vamos estar confessando nossos pecados nesse momento, colocando assim, humildemente, na presença dele, reconhecendo as nossas falhas e contando com essa misericórdia perdoadora do Senhor. Oremos todos. Pai amado e querido, nesse dia que Tu fizeste, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, humildemente, para cultuar a Ti, ó Deus, como Tu tanto queres, que seja um culto racional, um culto, ó Deus, onde há um sacrifício vivo, santo e agradável, que é as nossas próprias vidas. E este sacrifício, Deus, que Tu exigias, Senhor, simbolicamente no passado, era de animais limpos, de animais sem defeitos. Nós somos, ó Deus, com defeito. Por isso, Deus, humildemente viemos na Tua presença, pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir, Senhor, que na Tua misericórdia e graça Tu lance nossos pecados no mar do esquecimento. E assim, Senhor, diante de Ti e através daquilo que o sangue de Jesus faz conosco, nos purifique a mão, os lábios, o coração, para levantarmos mãos santas diante de Ti nessa noite. Esteja recebendo as nossas vidas, recebendo, Senhor,
a nossa adoração e o nosso pedido de perdão ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Os salmistas também nos convidam para vinde e adorai o Senhor, pois Ele é digno de honra, de glória e majestade. Nós devemos orar a Deus na beleza da sua santidade. Então nós vamos estar entoando alguns cânticos e esteja adorando o Senhor juntamente conosco. Não faça só, não dê só uma de ouvinte, cantem também e estejam buscando a Deus através dessa adoração.
Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus e ser modificado por essa palavra, que ela é presente de Deus para nossas vidas. A nossa meditação será baseada em Miqueias capítulo 5. Na escola dominical desse dia que nós estamos gravando esse vídeo, nós trabalhamos os profetas menores, que foi justamente Miqueias. Eu não abordei muito o capítulo 5, porque eu queria justamente ter a oportunidade agora na mensagem, trazer essa nossa meditação e reflexão sobre algo muito precioso que Miqueias profetiza e que nós como igreja, nós como cristãos somos abençoados e alvos dessa profecia também, que Miqueias profetizou uns 700 anos antes da pessoa de Jesus Cristo. Então convido você a abrir sua Bíblia no Miqueias capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 a 4 e só a primeira parte do versículo 5. Então acompanhe a leitura aí. Diz o seguinte: agora ajuda-se em tropas, ó filho de tropas, porque fomos sitiados e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Versículo 2: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Versículo 3: portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Versículo 4: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E a primeira parte do versículo 5 diz: e ele será a nossa paz. Quero convidar você para fazer mais uma oração, pedindo a iluminação de Deus, para que ele descortine a sua palavra diante de nossos olhos espirituais e assim vejamos as suas verdades. Oremos. Pai querido e amado, obrigado por essa porção das Sagradas Escrituras, e eu te peço, Deus, que tu use elas para falar a nós, Senhor, para nos edificar, para nos transformar, Senhor, e principalmente para trazer aos nossos corações verdades, ó Deus, que nós precisamos vivê-las hoje, no tempo em que vivemos, ó Senhor, para que assim também como Israel foi abençoado por ela, nós também sejamos abençoados por essas verdades também, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos auxilie nessa hora, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, com aquilo que só Tu tens, ó Deus, para cada um de nós. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele tem um contexto muito importante para nosso entendimento inicial. Miqueias, ele reside na região de Judá, mas ele, como um profeta, tinha profetizado a respeito de Israel e de Judá, do julgamento que Deus ia estar trazendo. Então ele está sabendo, no momento que está vivendo, que Samaria, que é a capital de Israel, está caindo. Ela está perdendo as batalhas. A Assíria está invadindo. E o que ele tem de notícia é que a Assíria entrou em Samaria, começou a destruir todas as casas, o templo, colocar em ruína todos os edifícios daquele lugar. Começou a matar soldados, matar mulheres, matar crianças e levar cativo um grande povo. Diz mais ou menos os historiadores aí que mais de 27 mil pessoas foram levadas cativas e espalhadas por várias outras regiões onde a Síria dominava. E vendo toda essa ruína, toda essa desgraça que estava acontecendo em Israel, Miqueias ele começa a ter uma visão de que, da mesma forma, Jerusalém ia passar por algo semelhante. 100 e poucos anos depois de acontecer isso com Jerusalém e com o reino de Judá. E dentro dessa visão que ele está tendo de também cerco dos inimigos, invasão, destruição do templo, destruição da cidade, matança de pessoas, ele também tem uma visão da restauração e de uma esperança que Deus dá a esse povo. E é justamente esse momento do capítulo 5 de Miqueias que Deus dá essa visão para ele de alguém que será a esperança para esse povo de Judá que está vivendo um momento muito angustioso, de desolação.
que é o dia da ira de Deus que está se derramando sobre eles ali. E essa profecia, essa visão que ele está recebendo, é muito importante para nós cristãos, então nós temos que atentar para ela, não só para o cumprimento, mas para as características do que essa visão está mostrando para Miqueias. Então nós vamos ver no versículo 1, por exemplo, que diz assim: agora ajunta-te em tropas, ó filho de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face dos juízes de Israel. O que acontece é que várias tropas, agora da Babilônia, antes foi a Síria invadindo Israel, agora é a Babilônia invadindo Judá e querendo fazer um cerco a Jerusalém. Então essas tropas estão ali, elas vão invadir Jerusalém, elas pegam o seu rei e dão na face dele, ferem ele, e vai levar cativo ele e mais outras pessoas também. Então esse é o momento que está acontecendo. E o que vai acontecer depois, todos nós conhecemos através do livro de Daniel, por exemplo, o livro de Jeremias também, tem muitas profecias do que vai acontecer logo depois desse cerco também. Mas o que importa para nós é o que, na visão, Miqueias está vendo a respeito da restauração desse povo. Claro que a restauração não vai acontecer naquele momento, é para tempo muito futuro, mas isso traz para nós já uma mensagem de esperança, da misericórdia de Deus, da restauração que Deus vai proporcionar a todo o seu povo, não somente a Judá e a Jerusalém, mas a todo o povo. Então, a partir do versículo 2, por exemplo, ele vai dizer: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Se, quando a Babilônia invade Judá e Jerusalém e leva cativo o seu rei, na verdade eles até eliminam o reinado em Israel nesse período, Deus está profetizando um novo rei para o povo judeu, para o seu povo. E ele vai dizer que esse rei vai nascer na pequena cidade de Belém, de uma cidade irrisória para aquele povo daquela época, mas que já tem um significado muito importante, porque a palavra Belém quer dizer casa do pão, e lá vai nascer aquele que vai reinar sobre Israel, e esse reinado vai se figurar igual ao reinado de Davi, vai trazer paz e vai trazer segurança para todos eles. Quando nós vemos mais para frente, nós observamos que essa profecia está relacionada diretamente àquele que é o rei sobre todos os reis da terra. E aí o próprio versículo vai trazer uma compreensão interessante sobre esse rei, que é sobre as origens dele. Por exemplo, o texto vai dizer: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Onde é que nós vemos em outro lugar da Bíblia coisa comparada a isso? Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, ali o prólogo que são os primeiros 18 versículos do Evangelho de João, no capítulo 1, vai falar de um ser eterno, que é o Logos, o Verbo, a Palavra de Deus, que já existia antes de todas as coisas, estava diante de Deus, diante da face de Deus. Então, esse rei que vai nascer em Belém, ele já é desde a eternidade, ele já tem uma dimensão espiritual e eterna. Claro que nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o rei que foi preparado antes da fundação do mundo para ser rei sobre todas as coisas. Só que esse rei, ele vai se humilhar, deixar a sua glória eterna. Paulo fala sobre o esvaziamento, que nós chamamos na teologia de kenosis. Fala do esvaziamento do Senhor Jesus enquanto Deus, se humilha tomando a forma de servo, em figura humana, nasce humilhado em forma de criança, aí ele cresce e aí ele torna-se submisso a tudo que Deus tinha destinado para ele viver aqui na terra. E uma das coisas que ele tinha que viver aqui na terra era a sua humilhação e morte de cruz. E aí, por ele ter sido submisso e por ele ter cumprido toda a justiça de Deus, Deus o exalta sobremaneira e lhe dá um nome acima de todo nome, e sobre o reinado dele todo joelho se dobrará. Jesus se torna o rei do reino de Deus. E isso é muito importante para nós, porque Jesus não vai ser só uma espécie de um rei como os reis terrenos. Ele não vai só reinar num lugar com palácio, com um trono, chamar pessoas para
administrarem e governarem outras regiões, não. Ele vai reinar eternamente. Ele é um rei que vai ter um reino material aqui na terra, vamos colocar assim, quando ele vier em glória, mas ele reina também espiritualmente. O que nós cremos na teologia reformada é que quando Jesus ele é exaltado, quando ele diz aquela palavra, por exemplo, aos discípulos no final do Evangelho de Mateus, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, Jesus já começa a reinar naquele momento. E ele reina através da igreja, ele reina através dos seus súditos, que somos todos nós que cremos neles. E quando vivemos pela sua palavra, nós estamos vivendo baseado no seu governo. Então ele já reina em nós. Isso é muito precioso para a nossa compreensão, porque Jesus já é rei. Jesus já reina. Ele já tem o controle de todas as coisas. Toda autoridade pertence a ele nos céus e também na terra. Nada foge ao reino do Senhor Jesus Cristo. E enquanto o reino não vem definitivamente, de forma efetiva, Jesus já reina aqui nas nossas vidas de forma espiritual. Jesus diz a Pilatos, né, que o reino dele não era deste mundo, quem reinava neste mundo era ele, Pilatos, os Césares, os Herodes, mas o reino dele era de uma outra dimensão por enquanto. Mas virá um dia, quando ele descer em glória com seus santos anjos e todos os seus eleitos, aí ele vai reinar de uma forma não só espiritual, mas também, vamos usar essa expressão assim, de forma terrena também. Ele estará reinando sobre todas as coisas no mundo. Todos vão ter que dobrar o joelho diante dele. E enquanto ele reina espiritualmente, as nossas vidas estão guardadas em Cristo. Eu gosto de uma expressão que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, dizendo que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o que ele está dizendo é que como Jesus reina já espiritualmente, ele já está à destra de Deus reinando, nós também, espiritualmente falando, estamos com ele. Paulo fala aos Filipenses que nós já estamos escondidos em Cristo. Então, como o Senhor é nosso rei, ele nos governa, e o seu reino já tem efeito sobre nós. E é sobre isso, sobre esses efeitos do seu reinado, é que Miqueias agora, na sua visão, vai destrinchar um pouco mais. Como é que será a forma desse reinado? Os versículos 3 vai dizer que a forma do reinado é da seguinte forma. Diz assim: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então a sua forma de reinar será pastoralmente primeiro. Ele apacenta o seu povo. O próprio Jesus ele reconhece isso lá em João capítulo 10, onde vai dizer: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e estarão comigo, e eu colocarei no aprisco. E uma vez que o Senhor pastoreia-nos, uma vez que o Senhor nos guarda no seu aprisco, nós estamos seguros nele, estamos protegidos nele, guardados nele. E ele é um excelente pastor. Ele não permite que ladrões, salteadores, lobos venham devorar o seu povo. Você lembra, por exemplo, de Pedro? Teve um certo momento que Jesus chegou para Pedro e disse o seguinte: Pedro, eu roguei por ti porque Satanás pediu a tua vida para peneirá-la. Ele queria destruir a fé de Pedro, Satanás. Mas Jesus rogou. Jesus já estava sendo pastor para Pedro, já guardando, velando por ele, cuidando dele. Da mesma forma, com cada um de nós, o Senhor faz isso. Ele reina pastoralmente. Ele é o nosso pastor, da qual nós, tendo fé nele, nada nos faltará. Nos faz repousar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, né? Então ele já realmente está nos guardando, nos livrando da sombra da morte, dos vales escuros, por assim dizer, como a poética do Salmo 23 descreve. E Jesus, nesse cumprimento de ser um rei pastor, ele está também cumprindo uma outra profecia que foi profetizada por Isaías e por Miqueias. Em Isaías, Deus já tinha dito também que seria pastor do seu povo. Então, por exemplo,
Isaías 40, versículo 11, diz o seguinte: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isso é uma profecia que Deus já estava dizendo que já ia ser pastor do seu povo realmente. Por que Deus ia ser pastor do seu povo? Miqueias esclarece. Miqueias, capítulo 34, vai dizer que Deus está contra os pastores, contra os sacerdotes, contra os reis da sua época. Porque os reis e os sacerdotes deveriam pastorear o povo, deveriam cuidar do povo, deveriam velar pelo povo, pela segurança do povo e pelo bem-estar do povo. Mas eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam alimentando as ovelhas, não estavam cuidando delas, não estavam atando as feridas das que estavam com as suas patas quebradas. Aí o Senhor diz: eu darei pastores segundo o meu coração de pastor, que apacentem com sabedoria e com inteligência. E mais para frente, ainda no capítulo 34 de Ezequiel, o próprio Deus assume a postura e diz: eu mesmo apacentarei o meu povo. Então, por exemplo, Ezequiel 34, do 11 a 15. Acompanhe essa leitura e veja a beleza do que Deus está prometendo para o seu povo. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia das nuvens e da escuridão. Tirá-la-eis dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-eis em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. O texto continua falando de forma muito bonita o que Deus vai fazer, mas aqui nós já temos uma visão muito importante desse assumir o seu reinado de forma pastoral. E ele vai dizer que ele vai congregar o seu povo de todos os lugares, porque Israel e Judá foram espalhadas. Eles foram desarraigados de Canaã, daquele lugar que era a terra prometida, onde tinha uma característica de maná, leite e mel, que era uma espécie de linguagem para dizer que a terra era boa. Então eles saíram daquela terra por conta dos julgamentos que Deus tinha. O povo tinha pecado, tinha descumprido a aliança, então por conta disso Deus tinha espalhado eles em vários lugares. E aí então Deus está dizendo o seguinte: quando eu assumir a postura de pastor, vou pegar todas essas ovelhas espalhadas, que estão dispersas, e as congregarei e serei para eles pastor. Deus faz isso já conosco, nós cristãos. Deus já nos pastoreia, Ele já nos ajuntou no corpo de Cristo, a igreja que é o aprisco do Senhor. Então nós já somos aqueles que desfrutam dessas promessas e que já pode gozar dos benefícios de ter um rei que pastoreia, que é um rei. E aí o texto vai dizer, no primeira parte do versículo 5, que nós lemos também, que este tempo deste rei pastor será um tempo de paz. Nós já temos também em Isaías as profecias de que Jesus era o príncipe da paz. A forma de ele governar será de uma forma pacífica e trará paz para todo o seu povo. Se Israel foi desarraigada por Assíria, espalhada pelos vários lugares, porque perderam as guerras, se Judá também perdeu todas as batalhas para a Babilônia e também foi levado a cativo, agora esse novo rei pastor está dizendo o seguinte: no meu reinado vai reinar paz. Porque, como o Hebreus diz, Jesus ele vem segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque ele era rei de Salém, que traduzindo o próprio texto vai dizer que era rei de paz. O seu reino é um reino de paz, ele estabelece a paz. Claro que essa paz vai ser estabelecida quando ele vier na sua segunda vinda e vai acabar com todas as guerras, vai acabar com todos os conflitos. Miqueias fala no resto dos seus textos, dizendo que até as espadas, que são instrumentos de guerra, serão agora instrumentos de arado.
ou seja, ninguém mais vai precisar de ter espada, armas para guerrear, porque será um reino de paz. Mas enquanto esse reino não vem, como já falamos antes, Jesus já reina, ele é nosso pastor, ele também estabelece a paz. Ele diz isso aos discípulos: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus, segundo Paulo dizendo aos Filipenses, ela excede todo o entendimento. Essa paz Jesus pode trazer. Jesus já pode conceder-nos para nós hoje, quando temos fé nele, quando confiamos nele, quando fazemos nossas súplicas, as nossas ansiedades conhecidas a ele através da oração, através da súplica, através do clamor. E aí quando descansamos no Senhor, a gente desfruta de uma certa paz. É importante entender também que por ele ser um rei pastor e que estabelece a paz, não quer dizer que o povo vai deixar de ter aflições. Não quer dizer que nós vamos gozar somente de uma boa vida e não ter nenhuma tribulação na vida. Não é isso que o texto está querendo dizer. Está querendo dizer que, na verdade, diante de toda a dificuldade, diante de todas as tribulações, problemas, sofrimentos, pandemias, diante de todas essas coisas, quando depositamos nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a paz dele inunda o nosso coração. E nós ficamos tranquilos. Nós ficamos como ele mesmo, por exemplo, que estava deitado num barco e ao redor dele o mar da Galileia estava bravio, tinha tempestades. O texto de Marcos vai dizer que o barco está quase virando a pique por conta da tempestade e Jesus está dormindo tranquilo ali, né? Porque ele tinha uma paz que excede todo o entendimento. Os discípulos não entenderam isso, os discípulos ficaram agoniados, amedrontados, e aí acordam Jesus para que Jesus faça alguma coisa. Jesus acorda e acalma toda a tempestade, acalma todas as ondas do mar da Galileia e vai dizer para que vocês são homens de pequena fé. E é interessante que o texto de Marcos vai dizer que os discípulos ficaram com mais medo agora que Jesus acalmou a tempestade do que antes, porque se Jesus tem poder de acalmar as tempestades, o que ele poderia fazer com o ser humano? Só que esse rei, esse Jesus, que tem poder de acalmar tempestades, ele é um rei pastor que estabelece paz. Então ele não está preocupado em usar o seu poder contra os seres humanos. Ele está querendo usar o seu poder a favor dos seres humanos, para salvar, para restaurar, para renovar a vida, renovar a fé. E assim também nos colocar diante de uma situação de paz de espírito. É isso que ele quer para cada um de nós. Paulo reconhece essas questões todas. Ele vai dizer, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, da seguinte forma. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então ele está dizendo que a gente pode se atribular, mas a gente não vai ficar angustiado. Podemos ficar perplexos, mas isso não vai nos desanimar. Podemos ser perseguidos, eles foram perseguidos, mas não serão desamparados pelo Senhor. Podem ser abatidos, mas não será destruído completamente. Isso é muito interessante para nós entendermos essas questões, né? Entre ser atribulado, tribulação passamos sempre. Mas isso não tem que angustiar as nossas almas, porque o bom pastor está colocando paz naquele que confia. Quando tiver alguma situação que nos deixe perplexo, isso não tem que nos desanimar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tem uma expressão que eu sempre digo na igreja, que eu gosto muito, é uma das palavras que eu mais gosto na Bíblia, que é a palavra longanimidade, que é uma característica do fruto do Espírito. A longanimidade, ela quer dizer longo ânimo. A gente permanecer com um ânimo sempre renovado, sempre em alta, mesmo diante de todas as dificuldades, e o texto está dizendo aqui perplexos. Também diz assim que quando fomos perseguidos, Israel foi perseguida, os discípulos foram perseguidos, a igreja até hoje é perseguida, nós podemos sofrer perseguições, mas quando perseguidos, isso
o que nós temos que entender é que nós não somos desamparados. O Senhor não nos desampara. Ele é o Emanuel, é o Deus, Rei, Pastor que está conosco sempre. E por último, quando abatidos, ou seja, quando acontece alguma coisa que realmente nos afeta diretamente, nós temos que entender que aquilo não é a nossa destruição, porque o Senhor não deixa nos destruir completamente. Da mesma forma como Jó foi abatido com as enfermidades, com o sofrimento que ele passou, mas ele não foi destruído completamente, e a sua vida, a sua condição depois daquela provação foi muito melhor do que era anteriormente. E isso acontece com todo cristão também. Então, queridos, esse texto de Miqueias, essa visão de Miqueias de um rei pastor que traria paz para Israel, prometendo essa uma restauração futura, para nós cristãos já gozamos desse rei. O Senhor já é rei, já está conosco. Ele quer abençoar a sua vida, ele quer reinar na sua vida. Você é um súdito, é um servo desse rei. E você vive o reinado e o governo dele através da obediência da sua palavra. E enquanto você obedece a palavra, enquanto você cumpre a sua missão como servo no mundo, ele está sendo o seu bom pastor. E como bom pastor, nós vamos estar servindo ao Senhor, ele vai estar cuidando de nós. E quando as adversidades nos alcançam, esse bom pastor também nos concede paz. Esse é um momento muito precioso que nós estamos vivendo. É um momento que nós temos que reconhecer Jesus como o nosso rei. E como rei, ele está sobre o controle de todas as coisas. A pandemia não tirou o controle das mãos do nosso rei. E esse rei, ele é nosso pastor. Ele está velando por nós nesse momento que nós estamos vivendo. E ele quer colocar paz no seu coração, para que isso não traga angústia, não traga desânimo, para que isso não abata você, para que isso não deixe você perplexo, para que você não seja destruído. Tão somente tenha fé nele, tão somente confia nele, tão somente descanse nele. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por essa visão que Miqueias teve e que ela era uma promessa futura para Israel, mas coube a Ti, na Tua sabedoria e no Teu tempo, Senhor, Tu já fazer o Teu povo, a igreja convertida a Cristo Jesus, já poder gozar, Senhor, dessas coisas. Gozar de um rei que reina sobre todas as coisas, a qual tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós já podemos gozar desse rei que é pastor. Não só pastor, mas ele é o bom pastor. E nós ouvimos a sua voz. Essa voz trouxe fé ao nosso coração. E essa fé que nós nos aproximamos do Senhor nos fez ser as suas ovelhas. E nós agora estamos guardados e protegidos no aprisco do nosso Senhor. Sendo por ele alimentado, sendo por ele também protegido. Mas ele também é aquele que também estabelece paz entre nós e Ti. E também coloca paz em nosso coração, no meio das angústias, das tribulações, das perseguições, das dificuldades que a vida, Senhor, nos acomete. Muito obrigado, Senhor, por esse Rei já estar presente nas nossas vidas. E nós queremos descansar em Ti. Nós queremos, ó Deus, gozar da Tua paz e desfrutar, Senhor, do Teu reinado, para que assim o Teu nome seja glorificado, Senhor, em todo momento. Traz paz ao coração do meu irmão e da minha irmã, Senhor, e que esse momento que nós estamos vivendo não deixe eles atribulados, desesperados, abatidos, mas, Senhor, anima, fortalece, transforma e faz com que cada um de nós saiamos desse período, Senhor, deste momento, fortalecidos na fé e no serviço ao nosso Rei. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Desejo para você uma semana abençoada, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre você, que a graça dele repouse sobre você, que o amor de Deus inunde o seu coração e as consolações do Espírito Santo esteja convosco na quarentena, no isolamento, ou se você está trabalhando por ser algum profissional que precisa trabalhar, mas que o Espírito Santo
esteja sempre com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe. Amém.